Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cid Clay Caldas e eu canto matemática. Hoje eu vou comentar uma canção minha em que abordo o conteúdo matemático, fração, relativo ao 6º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Há muito tempo eu te perguntei sobre fração. Você disse não sei, mas se quiser pode agora aprender. É só escutar pra depois cantar. Eu e você. Se você não sabe fração, então vamos lá, está na hora de aprender. Vamos escutar e cantar eu e você. O denominador embaixo dizem quantas partes foram divididas. O numerador em cima, quantas foram escolhidas. O denominador embaixo dizem quantas partes foram divididas. Com as mesmas medidas, a unidade escolhida. O denominador embaixo diz em quantas partes foram divididas. Aqui temos um exemplo de uma fração. Então este número aqui embaixo, o 4, ele diz em quantas partes foram divididas. O 4 é o denominador. Então aqui temos uma figura, no caso um retângulo, e esse 4 vai dizer quantas partes esse retângulo possui após a divisão. Está aqui. Então o 4 diz que o retângulo foi dividido em 4 partes. Já o numerador em cima diz quantas partes foram escolhidas. Então temos aqui o 1, ele é o nosso numerador. Então, pela fração aqui, está dizendo que das 4 partes em que foi dividido o retângulo, será escolhida uma parte. Está aqui a imagem. Então aqui nós temos uma parte escolhida. Então o numerador é a parte escolhida do total de partes que tínhamos na figura, representada pelo denominador. Agora temos outro exemplo, outro numerador 2. Significa o quê? Que escolhemos 2 partes. Agora temos 3, então escolhemos 3 partes. Uma observação aqui, com as mesmas medidas, ou seja, o denominador embaixo diz em quantas partes foram divididas, com as mesmas medidas a unidade escolhida. A unidade, no caso, representada pelo retângulo aqui no nosso exemplo. Então, reparem aqui, ó, dividido o retângulo em 4 partes iguais. Percebam que nessa imagem aqui, também o retângulo está dividido em 4 partes. No entanto, são partes desiguais. Então, aqui você não pode escolher uma partezinha e dizer que é um quarto, ok? Aqui sim, 4 partes divididas iguais, e aí nós escolhemos uma. Então, aqui representa um quarto da figura, da unidade escolhida. No caso, o nosso retângulo. Então aqui temos um círculo dividido em 4 partes iguais e aí podemos escolher uma para representar a fração 1/4. A fração será própria quando o denominador for maior que o numerador. E se o contrário acontecer, imprópria a fração vai ser. A fração ela é classificada imprópria quando o denominador for maior que o numerador. Então, nesse exemplo aqui que a gente trabalhou, temos o denominador 4 maior que o numerador 1. Então, ela é uma fração própria. Outro exemplo, 37, o denominador maior que 10, o numerador. Também é uma fração própria. E no nosso terceiro exemplo, temos aqui o 203, denominador maior que o numerador 202. Então, é mais uma fração própria. No entanto, se o contrário acontecer, imprópria a fração vai ser. O que é esse contrário? É ter o numerador maior que o denominador. Então, nesse exemplo, 99 é maior que o 4, que é o denominador. Então, temos uma fração imprópria. Neste outro exemplo, também o numerador 78 é maior que o denominador 10, mais uma fração imprópria. E um terceiro exemplo, 505, o numerador maior que o denominador 206, outra fração imprópria. Vai espalhar no meio da multidão, vai espalhar, que você já sabe fração, vai espalhar, de Salvador ao Japão, vai espalhar, que você já sabe fração.
Já que está sabendo o que é fração, sai por aí espalhando, seja em Salvador ou no Japão. Para simplificar uma fração, basta dividir em cima e embaixo por um mesmo número. E quando não for mais possível, a fração é chamada de irredutível. Aqui veremos como simplificar uma fração. Para simplificar uma fração, basta dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Então, tenhamos aqui nossa fração 4/6. Então, o que temos que fazer? Temos que pensar em um número que seja ao mesmo tempo divisor do numerador e divisor do denominador. 4 e 6, lembramos que pelos critérios da divisibilidade, nós temos o 2. Está aqui. Então, 2 é ao mesmo tempo divisor do numerador e divisor do denominador. Fazendo a divisão, teremos a fração 2/3. Então, nós simplificamos aqui esta fração 4/6 até chegar em 2/3. Agora, quando não for mais possível, a fração ela é chamada de irredutível. Então, temos aqui um outro exemplo, 12/18. Então, escolhemos um número que seja ao mesmo tempo divisor de 12 e divisor de 18. Poderia ser 2, pode ser 2, ok? Também poderia ser 3, pode ser 3. Então, você faz a sua escolha. Então, aqui escolhemos o 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Será que ainda pode simplificar? Vamos lá. Observando o 6, 6 é divisível por 2, mas o 9 não é. Então, o 2 novamente não pode ser divisor do numerador e também, ao mesmo tempo, do denominador. Mas a gente dá para perceber que podemos escolher o 3. 6 pode dividir por 3 e o 9 também. Então, está aqui a nossa escolha. O 3, ao mesmo tempo, é divisor de 6 e divisor de 9. Então, nós temos aqui a fração 2/3. Será que ainda pode simplificar? Bom, o 2 não tem um divisor que seja ao mesmo tempo divisor de 3. Então, quando isso acontece, nós não temos mais para onde correr. Então, esta fração aqui ela é chamada irredutível. Não tem mais como simplificar. Bom, deixa aí sua opinião, seus comentários. Se você gostou, deixa aí sua curtida, deixe seu like. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Ok? Um abraço e até a próxima.